Olá, gente, sejam bem-vindos. A gente está aí na segunda parte da nossa atividade 8, atividade do capítulo 2, etapa 2, né? O segundo momento de encontro da gente, concluindo aí a atividade. Na primeira, a gente trabalhou aí uma aplicação direta de análise combinatória a respeito de anagramas, princípio da contagem e arranjos simples, tá? Nesse segundo momento, a gente vai concluir com a parte de combinações simples e aplicação diretas de números binominais, que é outra base de sistema numérico que a gente também trabalha na matemática, tá? Então, vamos lá ver a prática aqui. O que a gente vai ver de início é o chamado sistema binário numérico. Diz que é um sistema que consiste em números que são representados com a chamada base 2. Isso quer dizer que as unidades são potências de 2, quer dizer, só são usados dois símbolos numéricos para representar qualquer valor quantitativo. Então, qualquer número natural pode ser representado por um sistema binário, fazendo uso, então, da simbologia apenas do 0 e do 1, tá ok? Então, o objetivo da gente trabalhar com o sistema binário, na prática, né, para quem lembra aí, sabe que a parte de computação, a linguagem computacional é uma linguagem binária, né? Então, ela usa muito essa simbologiazinha com esses dois elementos numéricos do 0 e do 1, para representar alguns comandos, alguns valores, algumas variáveis dentro de aplicações de programas, tá bom? Então, o sistema é chamado de binário porque é representado por dois símbolos numéricos, o 0 e o 1. E aqui a gente vai aprender a fazer, na verdade, a transformação de um número na base binária para um número na base do sistema decimal. Números binários é o nosso sistema numérico que usa como símbolo o 0 e o 1. E o sistema decimal? O decimal é que é comum da gente. A gente usa como símbolo 10 valores numéricos. Por isso que é chamado de decimal. Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, temos aí 10 símbolos numéricos do sistema decimal e 2 símbolos numéricos do sistema binário, ok? E aí ele vai fazer para a gente aí, vai nos dar a possibilidade de fazer as transformações de números binários para decimais ou de decimais para binários. A gente vai fazer a ida e a volta dessas transformações, tá bom? Então, inicialmente, transformar um número binário, olha só o número 1011, que está na base 2, isso quer dizer que é um número da base binária, eu quero transformar para a base decimal. Então, como é que a gente faz? Ele mostra passo a passo aí a aplicação que a gente vai realizar. As casas numéricas que são apresentadas com 1, esse 1 vai se tornar fator multiplicativo. E quando 0, também vai se tornar fator multiplicativo, tá? Então, nós temos o seguinte, cada casa decimal dessa é uma casa decimal levando em consideração a base 2, por isso que é binária. Então, na primeira casa, você tem um 2 elevado a um primeiro número natural, que é 0. A segunda casa, de novo, 2 elevado ao segundo número natural, que é o 1, e assim por diante. Na terceira casa, o 2 elevado a 2, e na quarta casa, o 2 elevado a 3. Então, a gente começa sempre do zero, tá bom, gente? Então, isso quer dizer o quê? Que esse número que está aqui embaixo vai ser um fator multiplicativo desse número que está em cima, e a gente soma todos os valores finais. Então, olha só, o primeiro é 1 vezes 2 elevado a 0. Todo e qualquer número elevado a 0, esse 2 elevado a 0 aqui, ó, vai ser igual a 1. E 1 vezes 1 deu 1. Vamos guardar esse número, tá? Depois, 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E 2 vezes 1 deu igual a 2. Perfeito. Depois, o próximo número é 0 vezes 2 ao quadrado. Então, temos 0 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, esse número 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é igual a 4. Só que 0 vezes 4, gente, qualquer número multiplicado por 0, dá 0. Então, o valor desse produto deu igual a 0. E o último número é 1 vezes 2 à terceira. 2 à terceira, lembrem-se, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Isso dá igual a 8.
que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 1 deu o próprio 8. Cada valor desse individual agora vai ser aplicado a uma soma comum. Então, vou somar 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Então, o número 1011 na base binária representa o número 11 na base do sistema decimal. Ok, meu povo? Então, isso é uma aplicação de números binários, tá bom? Essa apresentação que a gente fez agora foi a transformação do binário para decimal. E se a gente quisesse fazer o contrário, transformar do decimal para o binário? Olha o número 25. Transforma o número decimal 25 em número na base binária. Então, para a gente fazer essa transformação, o que é que se deve fazer? Como a base é binária, para a base decimal, a gente fez uma multiplicação. Do decimal para a base binária, a operação é contrária, a gente faz uma divisão. Então, eu divido 25 por 2. E 25 dividido por 2 deu um quociente igual a 12, porque 12 vezes 2 dá 24. É o mais próximo de 25. Se a gente multiplicasse por 13, passava, né? E aí eu subtraio 25 menos 24, que deu igual a 1. A gente guarda esse restinho 1 aqui, tá bom? O quociente 12, como ele é maior do que o 2, eu continuo dividindo. Então, vou dividir por 2 novamente. Só que 12 dividido por 2 agora deu quociente igual a 6. Porque 6 vezes 2 dá 12, vem menos 12. E 12 menos 12 deu 0, porque a divisão é exata. Guarda esse zerozinho aqui, tá bom? Como o quociente 6 ainda é maior, eu vou continuar dividindo. 6 dividido por 2 deu quociente 3. Porque 3 vezes 2 dá 6. E 6 menos 6 deu igual a 0. De novo, uma divisão exata. Como o nosso quociente 3 é maior do que o 2 ainda, eu vou continuar dividindo. Então, 3 dividido por 2 deu quociente agora igual a 1. Porque 1 vezes 2 é 2, e 3 menos 2 é igual a 1. Pronto. Como o quociente agora é igual a 1, a gente não tem o que fazer. Então, a gente circula o último quociente e circulamos todos os restos que a gente obteve. Esse número que a gente encontrou, ele vai ser lido de cima para baixo para a gente, tá? Então, a gente começa lá, ó, do primeiro elemento numérico, que é a unidade é o 1, depois o 0, depois o 0, depois o 1, depois o 1. Ou melhor, tem gente que gosta de fazer a leitura de baixo para cima. Então, o número que eu quero encontrar começa com 1, depois um 1, depois um 0, depois um 0, depois um 1. O número 25, então, equivale ao número 11.001. Certo, gente? Essa é a representação da base binária do número 25. Então, de binário para decimal, a gente multiplica. De decimal para binário, a gente divide, ok? Então, e nós temos aí dois exemplos para vocês trabalharem, ó. Pede para você transformar o 39 na base binária. Olha só, de decimal para binária, a gente faz o quê? Divide por 2. Lembrem-se disso. E de binário para decimal, a gente multiplica pela base 2, levando em consideração a potência, né? Que começa do zero até o número que a gente tiver que trabalhar. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, voltem aí para os dois exemplos para vocês responderem a questão 7 e a questão 8, ok? E aí a gente vai poder trabalhar agora as aplicações também nessa atividade de unidades de medida considerando ângulos, minutos e segundos, né? Uma leitura rapidinho do que ele está dizendo aí para a gente. Os ângulos podem ser somados, multiplicados, subtraídos e divididos, porque cabem operações aos ângulos. Só que para fazê-lo, é necessário levar em conta a característica específica das suas subunidades. Nesse caso, um ângulo, ele é dado pela primeira unidade, que a gente representa como grau, as segundas unidades a gente representa como minuto, e as terceiras unidades a gente representa como segundos. Então, são subunidades da representação angular, tá, gente? Então, quando a gente traz essas transformações, a gente consegue operar
com o ângulo, aplicando somas, multiplicações, divisões e subtrações. Olha o exemplo para a gente. Pede para a gente efetuar a soma desses dois ângulos bem aqui, ó, que obteve como resultado esse valor angular. Vamos entender por quê. Eu estou somando 10 graus, 12 minutos e 23 segundos. Estou somando com quem? Com 5 graus, 11 minutos e 10 segundos. Quando a gente efetua essa soma, a gente observa o seguinte: as unidades de medidas cabíveis aqui no problema são graus, minutos e segundos. Então, vamos respeitar a posição de cada um desses números e efetuar a soma direta. Minuto com minuto, segundo com segundo, grau com grau. Então, vamos lá. Começando dos segundos. 23 segundos mais 10 segundos dão igual a 33 segundos. Aí eu pulo para os minutos. 12 minutos mais 11 minutos me darão 23 minutos. E agora eu pulo para o grau. 10 graus mais 5 graus vão me dar 15 graus. Então, por isso que a soma final resultou em 15 graus, 33 minutos e 23 minutos e 33 segundos, tá bom? Então, isso é uma aplicação direta de unidade e subunidade de medidas de valores angulares. Leva em consideração a existência de grau, minuto e segundo. Na questão, então, está aí para vocês fecharem a atividade com uma questão bem simples, né? Somar a representação dada de um ângulo por grau, minuto e segundo por um outro ângulo qualquer e marcar o item correto, ok? Só para a gente fechar, a gente pode também falar sobre as chamadas combinações simples. Só para vocês relembrarem, os arranjos e as combinações são desenvolvidos por expressões trabalhadas por amostra. Os arranjos levam em consideração a ordem dos elementos, e as combinações não levam em consideração essa ordem. Então, a fórmula da combinação é diferente da fórmula do arranjo com a inclusão de um fator divisor. Então, a gente leva em consideração essa expressão para trabalhar as combinações. Olha só esse exemplo. A fim de trabalhar uma exemplificação do problema, pensamos em escolher 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento dentre 10 pessoas. Então, eu tenho 10 pessoas, é o valor do meu N. Eu quero escolher 3, é o valor do meu P. Só que como ele falou em comissão, isso quer dizer que a ordem deles não altera o resultado. Ele fala aqui, ó, para trabalhar a organização desse evento por comissão. Então, comissão é escolher 3 pessoas para terem o mesmo papel dentro dessa comissão. Então, a ordem não altera a escolha da gente. Então, isso vai ser uma combinação de 10 pessoas, só que eu vou escolher 3 delas. Como é que eu faço? Pela fórmula anterior. Isso é 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial. Então, isso vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial e 10 menos 3 são 7 fatorial. Pela regra, eu desenvolvo o maior até chegar ao menor. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8, eu vezes 7. Eu paro no 7 de cima porque existe um 7 embaixo. E eles vão ser simplificados. Só que esse 3, para a gente poder desenvolver até chegar a ele, é mais trabalhoso. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. E assim eu posso efetuar a operação das simplificações. Se eu dividir 9 por 3, dá 3. Se eu dividir 8 por 2, dá 4. Isso quer dizer que eu vou ter 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120 maneiras de se fazer essa organização, ok? Então, é um problemazinho de combinação para a gente poder concluir, então, a atividade referente à análise combinatória, ok, gente? Então, espero que vocês tenham conseguido sanar as dúvidas. Qualquer dúvida, estamos em sala de aula, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.